De acordo com o enunciado desse problema, numa certa agência do correio ou dos correios, você tem um dispositivo para facilitar um pacote chegar de um ponto A até um ponto B. Mediante esse arranjo, esse pacote percorre uma trajetória circular, mas na verdade nós estamos falando aqui de um arco de circunferência, 1/4 de circunferência, e essa circunferência tem um raio que é igual a R. R é dado no problema. Sabe-se também que ao soltar esse pacote, ele atinge um ponto aqui embaixo, quando ele então inicia uma trajetória retilínea e ao chegar aqui embaixo, ele tem uma velocidade que é dada, V0, e agora ele percorre uma distância D até parar. Ora, vamos colocar a massa M como sendo a massa do pacote e agora vamos procurar responder às perguntas. A primeira pergunta que se formula é qual é o coeficiente de atrito, no caso cinético ou dinâmico, e é claro que nós estamos falando desse percurso aqui, né? Neste percurso, nós podemos considerar 3 forças agindo sobre o objeto. Uma força normal, a força peso, no caso a força peso é igual à força normal, mg é igual a N, e finalmente a força de atrito. Ora, o objeto desloca-se de tal forma que a força de atrito se opõe ao movimento. Aqui, nesse trecho, a única força que realiza trabalho, uma vez que tanto a força normal quanto a força peso são perpendiculares à direção do deslocamento, a única força que realiza trabalho é a força de atrito. Portanto, o trabalho realizado pela força de atrito para ir do ponto B até o ponto C, depois nós vamos nos preocupar em relação ao trabalho realizado pela força de atrito do ponto A até o ponto B. O trabalho realizado pela força de atrito quando o corpo se desloca do ponto B até o ponto C é igual a menos a força de atrito, isto porque a força está para cá e o deslocamento está para lá, vezes a distância D. Ora, a força de atrito, por outro lado, é igual a μ, coeficiente de atrito cinético, vezes N, mais N é igual a M vezes G. Então, aqui eu tenho a força de atrito é igual a μC vezes M vezes G, vezes a distância D. A força de atrito realiza trabalho e esse trabalho é igual, ao mesmo tempo, a M vezes V no ponto C ao quadrado, menos M vezes V no ponto B ao quadrado, dividido por 2. O ponto C é este ponto no qual o pacote para. Portanto, no ponto C, esta velocidade é igual a 0. Portanto, e essa velocidade no ponto B é o que nós chamamos ali de V índice 0. Portanto, eu tenho o seguinte resultado, que M vezes V índice 0 sobre 2
é igual a μ índice C vezes M vezes G vezes D. Cancelando este M, eu encontro que o coeficiente de atrito μ índice C é igual a V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G vezes D. E, portanto, eu tenho aqui a resposta. Todos os dados são fornecidos aí no problema. G pode se tomar igual a 10, D é a distância que é dada e, finalmente, é dada também a velocidade inicial V0. Tenho aqui, então, a resposta da parte A do problema. A parte B do problema é um pouquinho mais complicada do que parece à primeira vista, né? Porque agora, neste percurso, eu tenho o trabalho realizado pela força-peso e o trabalho realizado pela força de atrito, nesse percurso aqui. Então, eu posso escrever o seguinte: o trabalho realizado pelas forças de atrito e da força-peso, quando o corpo se desloca do ponto A até o ponto B, é igual ao trabalho realizado pela força-peso para ir de um ponto A até o ponto B, mas aqui eu calculo o trabalho realizado pela força-peso, né? Mais o trabalho realizado para ir do ponto A até o ponto B da força de atrito. E é isso que é pedido, né? Isso é o que é pedido. Ora, o trabalho realizado entre os pontos A e B pelas duas forças, por outro lado, o trabalho realizado pelas duas forças é igual à variação da energia cinética, m vezes v índice b ao quadrado, a velocidade no ponto B, menos m vezes a velocidade ao quadrado no ponto A. Ora, a velocidade no ponto A é um dado. O pacote é solto. Consequentemente, essa velocidade é igual a zero. Essa velocidade VB é o que nós chamamos de V0. Portanto, o trabalho realizado pela força de atrito para ir do ponto A até o ponto B é igual a menos o trabalho realizado para ir de um ponto A até o ponto B pela força-peso, esta aqui a força de atrito. Então, o trabalho realizado para ir de um ponto A até o ponto B pela força de atrito é igual a menos o trabalho realizado pela força-peso para ir do ponto A até o ponto B, mais m vezes V0 ao quadrado sobre 2. Esse aqui é o ponto mais importante a ser considerado, né? Ora, m é dado, V0 também é dado, dividido por 2. Para a gente calcular, né, o trabalho realizado pela força peso, né, basta nós considerarmos essa altura aqui. Basta considerarmos essa altura. Essa altura aqui é igual a h. E h, a altura, até este ponto aqui, e h é igual a r. É o raio.
ao raio. Veja-se que essa altura é exatamente igual ao raio, né? Portanto, eu tenho que essa expressão para o trabalho da força-peso, que é igual a m vezes g vezes a distância, é igual a r. Portanto, eu tenho aqui todos os elementos, né, para determinar o trabalho realizado pela força de atrito. E nós vamos verificar que o trabalho realizado pela força de atrito é certamente negativo. Isso porque a força de atrito ela é tal que, quando o objeto se desloca, ela está no sentido oposto ao do deslocamento do objeto. Tenho, portanto, que o trabalho realizado pela força de atrito, quando eu vou de A até B, é igual a menos m vezes g vezes r mais m vezes v0 ao quadrado sobre 2. E, com isso, então, eu tenho a solução do problema proposto.